1 Reis, capítulo 17, verso de número 16. Diz assim: a farinha da panela não se consumia, e o azeite da botija não faltava, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Elias. E sucedeu que depois dessas coisas, que o filho da mulher, da senhora da casa, caiu enfermo. E a sua enfermidade era muito grave, até que nele não restou mais fôlego. Ou a situação dele se agravou tanto, que finalmente parou de respirar. Amém? Amém? Na casa onde a farinha e o azeite não acabam, ainda pode haver morte. Na casa onde a farinha e o azeite não se acabam, ainda pode haver morte. E é interessante, porque é ali também que Deus quer ressuscitar. É ali também que Deus age operando em cima daquele que muitas vezes não cria, não acreditava. Esse talvez seja um dos milagres mais conhecidos do ministério de Elias. E é interessante porque Deus fez na vida daquela mulher, Deus fez na casa daquela mulher, Deus operou grandemente para ela, para os seus filhos. Só que a expressão do verso 17 é que depois dessas coisas, aconteceu depois dessas coisas, depois que Deus havia feito, depois que Deus havia realizado, depois que Deus havia intervido, depois dessas coisas. Alguém poderia olhar para a vida daquela mulher, para a casa daquela mulher, daquela viúva, e poderia dizer: como Deus te abençoou, como Deus operou na sua vida, que milagre extraordinário você experimentou da parte de Deus. E isso era uma realidade. Olha, a farinha, o azeite não se acabam, continua, aquela operação do milagre está viva na casa daquela mulher. Só que, e eu quero tratar de algumas coisas com vocês nessa noite, porque existem duras realidades no cenário dessa mulher. Existem duras realidades na vida dessa mulher, que ela vai passar a experimentar a partir de então. Ela já viveu de Deus uma provisão, ela já viveu de Deus algo extraordinário, mas a vida dela continua. Não acaba a história dessa mulher aqui. Ainda há o depois dessas coisas. E sabe o que é interessante? Ela olha para a farinha, para o azeite, está sobrando. Ela olha para a sua despensa, tem muito. Ela volta-se para o quarto do seu filho e ele está doente. Ela celebra a Deus porque Deus fez, Deus trouxe a provisão, porque era o resto do resto que lhe sobrava. Ela louva a Deus porque Deus fez na vida dela, por meio do profeta, o que só Deus poderia fazer. Ela olha para o quarto do seu filho e percebe que ele está doente. Ela vê todo o milagre, ela lembra de cada botija que ela encheu, ela lembra de cada momento de louvor que ela teve em relação àquilo que Deus estava fazendo.
Só que quando ela se volta, depois de algum tempo, e a Bíblia não diz quanto tempo, ela olha para o seu filho. É outro problema. É outra realidade. Sempre há o depois dessas coisas. E a primeira verdade é que o milagre da provisão não cancela a guerra da alma. O milagre da provisão não isenta aquela mulher de olhar para o seu filho e de perceber que ele foi acometido de uma enfermidade. Ela viu Deus fazer na vida dela, ela viu Deus operar em uma área específica. Naquele dia, naquele instante, ela precisava de provisão e Deus proveu. Mas agora ela olha para o outro lado da sua vida, o seu filho, aquele querido, e ela percebe que ele está doente. Tem provisão dentro da casa dessa mulher. Deus sustenta o corpo dela com farinha e com azeite. Mas o espírito do menino ainda estava sob ataque. E sabe o que é interessante? Ele não só está doente, porque o texto diz que a situação se agrava. E aí, essa situação que se agrava, leva o menino a óbito, ele morre. Mas ela olha a presença do profeta, a manifestação do milagre. Ela viveu isso, sim ou não? Ela desfrutou de uma provisão de Deus? Sim. Mas o fato dela desfrutar de uma provisão de Deus não blindou essa mulher de viver a realidade das dores humanas. O fato dela experimentar a provisão de Deus não blindou aquela mulher de ter a dor de perder o seu filho. A casa estava cheia de provisão, mas o peito dessa mãe estava doendo. O coração dessa mulher percebe que agora ela vai ter que enterrar um filho. E sabe qual que é a grande realidade? Nem toda mesa farta, nem todo lugar onde se experimenta de coisas extraordinárias revela um coração que está bem, está curado. Tem gente que se assenta na mesa e não lhe falta nada, mas a sua alma grita e chora. O fato de haver provisão, haver alimento, farinha no contexto do texto, azeite, não livra essa mulher de ter o seu coração afligido. E talvez você olhe para a sua realidade e perceba, não te falta pão, não te falta alimento, não te falta o que vestir, não te falta uma boa casa, não te falta um bom lugar para reclinar a sua cabeça, mas a grande realidade é que a guerra já não é mais externa. O problema não é o alimento que falta, não é a provisão que não chega, é a alma que está dilacerada. É a guerra interna, é o coração aflito, é a alma que dói. E nenhum de nós está livre de viver esses dias. Nenhum de nós está livre de, por um motivo ou outro, independente, termos experimentado milagres extraordinários de Deus, não ter o dia em que a nossa alma e que o nosso coração vai estar aflito. Não ter aquele dia em que você olha para o seu quarto e percebe que o que está lá dentro já não traz mais tanta alegria. Talvez você já experimentou coisas extraordinárias de Deus, mas a fase da sua vida é aquela fase que o seu coração sente. Você olha e diz, poxa, Deus já fez tanta coisa, eu já experimentei tanta coisa de Deus, mas agora parece que... Talvez você esteja exatamente nesse momento. A mesa farta não blinda ninguém da próxima guerra e da realidade da dor humana. Experimentar de Deus milagres extraordinários é muito bom. Mas essa mulher sabe, a sua vida continuou. Depois da mesa farta, ela tem um filho doente. Depois da mesa farta, ela tem um filho morto. Por quê, pastor? Isso é a vida. Isso é a realidade que muitos de nós, se não todos,
já enfrentamos ou vamos enfrentar. Sabe, uma espécie de mix de sentimentos. Parece que uma área da sua vida está muito bem alinhada, muito bem ajustada, tudo corre muito bem. Mas do outro lado você percebe, entende o contexto. Essa mulher vai para a cozinha e ela tem a percepção de provisão. Ela entra no quarto e a percepção que ela tem é de dor. Uma área da vida dela flui muito bem, mas a outra área da sua vida sofre. O coração dessa mulher está dilacerado. E aí é interessante a gente observar, porque essa mulher é uma mulher de fé. Essa mulher é uma mulher de fé. Quando Elias libera para ela a palavra e diz: olha, não tenha medo não, faz tudo o que eu disse para você, vai, Deus vai fazer exatamente como eu te disse, não vai faltar para você, faz o bolo. Não, mas só tem um restinho. Ela crê na palavra desse homem, ela tem fé, ela acredita, ela sabe que Deus pode fazer. Só que tem uma coisa: enquanto ela está crendo, o mesmo Deus que sustentou essa mulher durante a fome foi o mesmo Deus que permitiu a morte na provisão. É difícil entender isso, né? O mesmo Deus que sustentou essa mulher na época da fome foi o mesmo Deus que permitiu a morte na época da provisão. E ela poderia dizer assim: não é possível. Mas você crê, você acredita, você tem fé, você já experimentou isso. Pastor, o que o senhor está dizendo? Milagre não é imunidade. Não. A fé dessa mulher foi testada agora num nível máximo. Porque se antes o problema era a comida que faltava, agora é o filho. Se o problema fosse só a farinha, tudo bem, agora não, agora é o seu filho. Se o problema fosse só a necessidade que tivesse batido na porta dela, tudo bem. Tinha pão na panela, mas faltava sangue naquele menino, faltava vida nele. Por favor, entenda essa palavra no seu espírito nessa noite. E sabe o que a gente tem a ideia? É de que, porque nós vimos Deus fazer uma vez, sempre será assim, a gente nunca vai viver um momento difícil. Você não está imune a viver as guerras da vida. Não. Você não está imune a passar dificuldades. Nenhum de nós estamos. Mas, pastor, eu vi Deus fazer. Eu sei. Eu celebrei aquilo que Deus fez. Eu sei. Não. Mas a verdade, a fé, o crer em Deus, não evita você de passar pelo vale da sombra da morte. Ela vai te ensinar a atravessar ele. Mas a fé nunca vai dizer para você assim: tá tudo bem, e vai ser sempre assim. Eu sempre digo aqui, né? Tem um louvor que eles cantam aí fora: agora é só. É ou não é verdade? Aí tem aquela parte: a prova. Só a Daniela que sabe, né? A luta agora. Aí vem essa mulher, irmão. Pelo amor de Deus, com a mesa farta e o filho morto.
com o pão na mesa e o filho para ser enterrado. Mas ela obedeceu a ordem do profeta, obedeceu. Mas a morte bateu na casa dela, bateu na porta dela, alcançou o filho dela. E o que nós precisamos é entender isso. Viver de fé e crer em Deus e na palavra de Deus não é estar isento às dificuldades, é entender que se você crer, você vai passar, você vai superar. A Bíblia diz, um dos salmos, que quando passarem pelo vale de Baca, a palavra Baca no hebraico quer dizer lágrimas, ou quando passarem pelo vale das lágrimas, farão dele um rio. Sabe o que é isso? O que a Bíblia está dizendo é, quando passarem, não se passarem. O vale das lágrimas, o dia em que a sua fé será testada, vai chegar. O dia da dor bater na sua porta vai chegar. O dia que você vê a necessidade, mesmo experimentando outros milagres de Deus, vai acontecer. Mas o que eu preciso entender é que se eu creio em Deus, eu creio que Deus tem resposta para qualquer vale que eu passe. Eu creio que ainda que seja difícil, eu sei que o Senhor é Deus que tem escape, que tem saída, que tem resposta. Mas vai acontecer. Você precisa crer suficiente de que mesmo vivendo essa situação, esse paradoxo entre dor e alegria, entre provisão e morte, a fé vai te fazer tornar possível suportar. Irmão, posso dizer para vocês, tem dia que é difícil crer, sim ou não? Eu imagino aquela mulher transitando entre os ambientes da sua casa e realidades completamente diferentes dentro da mesma casa. Como crer num momento como esse? Como acreditar na intervenção de Deus? Poxa, Deus me livrou de um problema agora, mas já apareceu outro pior. E não é que Deus é o causador dos nossos problemas, por favor, não entenda isso. Eu tenho entendido ao longo dos anos que tem coisa que Deus permite a gente viver para amadurecer a nossa fé. Tem situações que você viveu na sua vida que te tornaram o crente que você é hoje. Pastor, o que o senhor está dizendo? Deus sabe que se você não passasse nesse vale da sombra da morte, você não estaria aqui. Deus sabe que se a guerra na sua vida financeira não tivesse chegado, você não seria um homem ou uma mulher de oração. Tem horas que Deus tem que fazer como Ele fez em Atos 12, deixar um Pedro na prisão para a igreja continuar de joelho no chão, irmão. Tem horas que Deus tem que aumentar, e entendo o que eu quero dizer aqui, deixar que essa dor aconteça para que a gente se volte para o lugar correto. Tem gente que se Deus estivesse aberto a porta, não estaria aqui. Tem gente que se Deus não tivesse permitido você viver aquela situação difícil que apertou o seu coração, a sua alma, você não serviria a Deus, a sua fé não cresceria. Então Deus permite esse vale da sombra da morte entrar, essa dor acontecer, para provar até onde vai a sua fé, até onde você suporta, até onde você crê que Ele é o Deus da Bíblia de verdade, até onde você acredita que Ele é capaz de agir e de fazer na sua vida. Tem dias na nossa vida que é assim. É como Paulo diz, é uma guerra. O salmista também declara no Salmo 42, entre alma, espírito, razão, emoção, alegria, dor, fé, incredulidade. É o que essa mulher está vivendo, o cenário é esse. Mas ela crê. Mas a fé dela está sendo provada. Ela creu para viver a provisão. E
precisa ter uma fé forte para passar pelo momento do luto. Ela creu no Deus que trouxe a provisão. Ela fez exatamente como a palavra do profeta havia sido liberada. Mas agora ela precisa crer que esse filho que morreu vai voltar a viver. A fé que sustentou ela nos dias da escassez está sendo provada agora. O problema é que a gente crê até um certo tempo. Se as coisas começarem a sair um pouco da normalidade, a nossa fé vai decaindo. Se a gente começar a perceber que as coisas não estão fluindo como a gente imaginou que fluiria, a gente vai abandonando a nossa fé. A fé vai minando. Sabe o que essa mulher faz? Ela olha para o profeta e vai atrás dele. Essa é a hora que a gente joga a bomba na mão de Deus, hein, irmão? Ela olha para Elias e fala assim, tradução do pastor Leandro, século 21. Fala, cara, você é profeta mesmo? Se ela fosse uma daquelas mulheres mais... Ela diria, tu é doido? Como assim? O que eu fiz para você? Há pouco tempo você estava na minha casa dizendo que não acabaria o azeite, a farinha. Eu criei na palavra que você liberou. Eu acreditei, fiz conforme você me disse. Você só não disse para mim que nesse pacote do milagre eu perderia o meu filho depois. Ela poderia olhar para Elisa e dizer assim, olha, seria melhor não ter farinha, não ter azeite, e ele está aqui. Seria melhor ter faltado tudo, mas o meu filho está comigo. Agora tem farinha na minha casa, tem azeite na minha casa, mas eu não tenho meu filho. Como é que você foi capaz de fazer isso, Elias? Porventura, eu pequei para que você viesse me lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Olha o peso das palavras dessa mulher. Olha o que ela tem, por motivo da sua dor, a coragem de falar com o homem de Deus. Você está lembrando do meu pecado e por isso você vem e deixa o meu filho morrer? Como eu amo Deus, sabe por quê? É nessas horas que Deus sabe como eu brinco aqui, o pastor Arthur até falou comigo hoje, pegar a gente para o lado de dentro. São nessas horas. Sabe por quê? O verso 22 diz que o Senhor ouve a voz de Elias, a alma da criança volta, ele revive. Mas a beleza do texto não é o fato desse menino ser ressurreto. Não. O verso 24, essa mulher que acabou de dizer para Elias assim, o que você veio fazer comigo? Ela olha para ele e diz assim, agora, eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Pastor, o que o senhor está dizendo? Existem alguns colapsos na nossa vida que Deus está usando para revelar um nível maior de dimensão da sua glória. Antes
Ela olhava para Elias, dizia: homem de Deus. Ela diz: agora eu sei, eu tenho certeza, eu vivi isso, que a palavra que sai da sua boca é uma verdade. A ressurreição do filho dessa mulher é o milagre que sela a conversão daquela mulher. Percebe que enquanto ela tem pão, está tudo certo. Enquanto o filho dela está ali, ok. Mas agora é diferente. E existem coisas, e por favor, entenda isso. Existem verdades que vão nascer na sua vida, não é do pão que se multiplica, não. Existem dimensões da glória de Deus, da perspectiva de Deus, da revelação de Deus, que não vão vir a partir do momento que esse pão está sendo multiplicado. Existem dimensões da glória de Deus que você vai experimentar decorrente às lágrimas que escorreram. Você acha que essa mulher não chorou na hora que o filho dela morreu? Qual mãe em sã consciência não choraria ao ver o seu filho morto? Sabe o que Deus faz? Deus está dizendo: ok, Elias, essa mulher vai viver o tempo da provisão, e no tempo da provisão ela vai ter um nível de fé e de conhecimento a meu respeito. Sabe o que essa mulher fez? Na hora que o pão está sendo multiplicado, o azeite, a farinha, ela celebra. Ela conhece um nível da dimensão do poder de Deus. Ela conhece um nível da realidade de quem Deus é na vida desse homem e do que ele é capaz de fazer. Só que tem verdades que são levadas no nosso espírito e na nossa vida só nos dias das lágrimas. Existem realidades que a gente só experimenta quando a gente vive dias difíceis. Celebrar porque Deus abriu a porta é uma maravilha, sim ou não? Cantar o hino da vitória é uma maravilha, sim ou não? Dizer: olha, fui promovido, passei no estágio, estou com um salário bom, uma vida boa, comprei uma casa nova, um carro novo, tudo isso é ação de Deus na nossa vida e é maravilhoso, mas isso é um nível da revelação de Deus, da dimensão do que Deus pode fazer. E se eu perguntar, quase todos aqui vão dizer: as verdades que foram reveladas no seu espírito, mais profundas que você carrega até hoje, com certeza foram no dia da sua guerra. Não foi no dia que o pão foi multiplicado. Foi no meio das lágrimas derramadas nas madrugadas. Esses são dias que Deus prova para experimentar, para mostrar para a gente um novo nível de dimensão. O milagre da provisão é um, o milagre da ressurreição é outro. O milagre de Deus olhar e colocar naquela mulher, na sua casa, a farinha, o azeite é um. E tudo isso é louvável. Isso é para a glória de Deus. Mas imagina essa mulher chegando, dizendo assim: você não sabe, lá na sua comunidade, no seu arraial, talvez os vizinhos, né, estavam próximos a ela. Ela fala assim: você sabe quem que é essa mulher? Quem? O filho dela reviveu, ressuscitou. Essa é a mesma que foi multiplicado o pão na casa dela. Mas imagina o que é isso. Você quer experimentar novos níveis do poder de Deus? Você tem desejo de desfrutar de uma dimensão de Deus sobrenatural? Se prepare. Tem verdades que, para serem enraizadas na nossa vida, a gente vai passar os dias de chuva. O pastor Arthur falou isso aqui esses dias. Mas a provisão é uma bênção. É uma bênção. Só que para ressuscitar tem que... Ela poderia ter um único testemunho na sua vida.
Eu conheço o Deus que proveu dentro da minha casa, já seria glorioso. Ela poderia ter um testemunho lindo em dizer: olha, eu sei que Deus provém o pão, eu sei. Só que se essa mulher não chora a morte do seu filho, ela não poderia dizer: eu conheço o Deus que ressuscita morto. Você quer viver algo extraordinário de Deus? Quer estar pronto para experimentar novas dimensões de Deus? Então se prepare. Se a guerra intensificou aí na sua casa, na sua família, nas suas finanças, é sinal de que você vai experimentar algo muito maior de Deus. Pastor, é a hora que a gente fala assim: tá ruim, parece que piorou. Não é verdade? Já estava complicado, parece que agora não tem mais jeito. É Deus dizendo para você: eu estou usando essa guerra, esse colapso, para revelar a você um nível de dimensão maior do meu poder e da minha glória. Para você experimentar o que você nunca experimentou. Lembra de Marta e Maria? As duas irmãs olharam para Jesus e falaram: Jesus, Jesus, poxa, por que o Senhor não veio quando ele estava doente? A gente mandou o mensageiro ir até o Senhor para dizer: vem, porque o teu amigo está doente. Por que é que o Senhor não chegou antes? Jesus faz a questão de fazer o quê, irmão? Esperar 4 dias. Porque ele poderia ir e curar a doença de Lázaro, tudo bem, seria maravilhoso, seria ótimo, também seria milagre. Mas ele olha para os discípulos e fala assim: vou esperar mais um tiquinho, o meu amigo Lázaro está dormindo, e eu vou lá ressuscitar ele. Se nós queremos experimentar coisas extraordinárias de Deus, tenha estrutura para suportar o que você vai viver. Se você nunca viu Deus ressuscitar, irmão, se prepare, porque para Deus ressuscitar tem que ter morte. Para Deus abrir a porta, ela tem que estar fechada. Para Deus trazer provisão, tem que ter falta. Por favor, querido, ao invés de você aumentar o nível da sua murmuração, aumente o nível da sua fé. Creia que Deus ainda faz. Ah, mas a gente não, a gente quer. Sabe qual que é a realidade? Que essa mulher entendeu. Ela viu. Ela viu Deus operar na sua casa algo extraordinário. Sabe o que é lindo, irmão? Quando o filho dela morre e Elias intercede. Essa é a primeira ressurreição da Bíblia. Ela não aconteceu numa igreja. Ela não aconteceu dentro do templo. Ela aconteceu numa casa muito comum. Olha o Deus que constrói. Às vezes, o cenário da nossa tragédia é exatamente o palco onde Deus quer agir. Às vezes o cenário onde a morte se instalou é exatamente o palco onde Deus diz: eu vou manifestar exatamente aí. Tem gente olhando para a situação que vive e dizendo assim: hoje, desculpa pela força de expressão, eu chuto o pau da barraca. Hoje eu desisto de tudo, acabou. Tem gente olhando para essa realidade e pensando, imaginando: esse é o fim da minha vida, esse é o fim do meu casamento, esse é o fim das minhas finanças, esse é o fim de tudo, acabou. Elias não olha para essa mulher e fala assim: olha, vamos lá, vamos levar ele para um lugar. Não. Onde esse menino está? Provavelmente dentro do quarto. É lá que Deus faz. É lá que Deus age. Pastor, mas o cenário é turbulento. Eu sei. O cenário é de morte. Eu sei. O cenário é de guerra. Eu sei.
A verdade é que aquilo que a gente está mais temendo, o fim que a gente olha e diz, é isso que vai acontecer, é só o início daquilo que Deus planejou. É só o começo do agir de Deus. Sua vida não acaba nessa guerra. Não. Tem uma frase, acho que é do Billy Graham, e ele diz assim: eu li o final da Bíblia, vai dar certo. Você entende isso? Você está olhando para a sua vida dizendo, acabou. Deus diz, não, é esse cenário da sua guerra que eu vou manifestar o meu poder. É no cenário dentro desse quarto onde tem um filho morto, é no cenário exato onde você despreza aquilo que talvez eu possa fazer, desacredita aquilo que eu posso fazer, é aí que Deus se manifesta. Tem gente que diz assim, Deus tarda, mas não falha. Quem disse isso para você, meu irmão? Não, Deus está atrasado, demorou demais. Deus não está atrasado. Se você suportar, fique tranquilo, é nessa guerra que Deus vai manifestar o seu poder. É nessa hora de dificuldade que você vai experimentar uma dimensão nova do poder de Deus. Faz o que, pastor? Creia. Mas eu vou crer até quando? Até que algo aconteça. Eu vou suportar até quando? Até que algo aconteça. Eu vou orar até quando? Até que algo aconteça. Eu vou continuar frequentando esses cultos até quando? Até que algo aconteça. Eu vou levantar minha voz em adoração mesmo chorando até quando? Até que algo aconteça. Até Deus agir na sua vida, continue crendo. Sabe qual que é a realidade? Deus é um Deus redentivo. Milagre não é a ausência da dor, é a redenção dela. Mais do que um filho ressurreto, mais do que Deus mostrar para aquela mulher que Ele tem poder de ressuscitar, até porque Deus não impediu a doença, Deus não impediu a morte. Deus permitiu tudo aquilo. Mas não é só a ressurreição daquele menino. Deus está tratando com aquela mulher também. Porque a gente olha o milagre unicamente num fator externo. Ver aquele menino ressuscitar era um sinal de milagre. Mas ninguém sabia a dor que aquela mãe carregava ao ver aquele menino morto. Então, mais do que Deus operar externamente, Deus precisa, por intermédio dos seus milagres, operar no nosso interior. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Você não vai ver só Deus fazer externamente. Tem gente que o verdadeiro milagre não é ver menino sendo ressuscitado, é dor sendo curada aqui dentro. Tem gente que não precisa ver só a porta está aberta, é o interior que precisa ser tocado. Por quê, pastor? Porque no processo houve dias de lágrimas. Porque no processo daquilo que Deus está fazendo, houve momentos em que você se lamentou, chorou sozinho, sem que ninguém visse. Deus não está só ressuscitando aqui um menino, Deus está dando vida de novo a essa mãe. Deus estava sinalizando para aquela mulher muito mais do que só a reação externa daquilo que ela via. Ela agora com seus lábios ela declara: eu sei que a palavra de Deus é verdade. Há pouco tempo ela estava gritando assim: por que você fez isso? Por que é que você permitiu? É para jogar o meu pecado na minha cara? Agora essa mulher totalmente transformada está entendendo. Um Deus que faz milagre externamente, ao mesmo tempo que age externamente, age do lado de dentro. O Deus que está ressuscitando o filho e dando alegria de novo àquela mulher.
Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Esse é Deus de milagres. Esse Deus que ouve o clamor de homens e de mulheres como Elias, profeta, e age. Você ainda crê, irmão? Porque se você crê, só tem uma coisa: você verá a glória de Deus, a ação do Espírito Santo, o poder de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei se você está vivendo o pós-milagre e pré-dificuldade, a pré-guerra, ou se você já está nela. Vamos orar? A gente crê ainda, irmão? Você acredita nesse poder ressuscitador de Deus? Nesse poder que restaura tanto externamente como internamente? Você acredita nisso? Olhos fechados, mas ore por você. Ore por você. Mas ore alto e forte. Ore mesmo. Ore como alguém que crê no poder da intervenção de Deus. Ore como alguém que acredita que Ele pode estar essa noite, por meio dessa palavra, dessa profecia, entrando em lugares de morte para gerar vida. E não só entrando nesse lugar de morte para gerar vida, mas entrando em corações que estavam entristecidos, amargurados. A dor que essa morte, que essa guerra te causou, pode ser eliminada nessa noite pelo poder de Deus. A dor da perda, da dificuldade, da guerra, do problema pode ter paralisado você por um tempo, mas Deus tem poder de agir e Ele está agindo por nós essa noite. Pai, no nome de Jesus, debaixo dessa palavra eu quero declarar, Senhor, que haja nos nossos lares, nas nossas famílias, nas nossas casas, uma intervenção, um nível novo, uma nova dimensão do poder de Deus, da manifestação do Senhor, ó Pai. Que haja nos nossos lares um experimentar de algo novo e extraordinário, um poder jamais experimentado, um poder jamais visto por nós, que tanto externamente como internamente haja em nós a manifestação desse poder. Espírito de vida, Espírito de vida, gera vida no nosso interior, traz alegria ao coração entristecido, traz paz ao coração que vive guerra. Entra nos nossos lares, entra em cada lugar que se desorganizou na nossa vida e faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Ô Jesus, é nisso que eu creio, Senhor. É nisso que eu acredito, no Deus que opera milagres, no Deus que faz o que homem nenhum pode fazer. E eu libero essa palavra nessa noite. Que esse pós-milagre seja uma realidade e nós possamos dizer como essa mulher: eu creio que a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não volta vazia. É nisso que nós cremos, Senhor, nessa noite. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Para a glória do Senhor.